Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, nós sabemos que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos chamou para sermos santos. Paulo, ele escreve as suas cartas e ele diz àqueles que foram chamados, aqueles que são santos. Não é como muitas pessoas dizem, nós somos pecadores, todo mundo é pecador. Olha, pecadores éramos antes do novo nascimento, agora somos chamados santos. Santo, já vimos, não é o que nunca se suja, mas o que sempre se lava. Santo é aquele que está sempre buscando acertar a sua rota com a palavra de Deus. Santo é aquele que lê a palavra, que ora, que adora, que tem um tempo separado para Ele e Deus. E nós temos esta oportunidade tão grande dentro do Ministério Gideões, quando nós temos então esse tempo separado, reservado ali na torre, 24 horas diante do Senhor. Então, Deus nos chama, nos lava, nos limpa e nos capacita para sermos seus discípulos, para andarmos com Ele. Como aquele cântico tão lindo diz, andar com Ele juntinho dEle, juntinho dEle. Não é Jesus lá na frente e você cá atrás, mas é você juntinho dEle, ouvindo o seu respirar, caminhando com Ele, ouvindo a sua voz, discernindo a sua vontade. Ser discípulo é pisar nas pegadas do Senhor, é andar por onde Ele andou, é caminhar com Ele, é saber que Ele é o caminho, um caminho vivo, um caminho que vai à nossa frente. Não devemos tirar os nossos olhos dEle. E o Senhor nos chama para sermos intercessores, para estarmos na brecha do muro, estarmos ali intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos vizinhos, pelas pessoas que conhecemos, intercedendo pelos perdidos, intercedendo pelos lugares onde há guerra, conflitos, catástrofes, sermos intercessores. Mas para sermos intercessores, para estarmos nesta brecha, sabemos que temos de pertencer a um exército, o exército do Senhor. Este exército tem disciplina, leitura da Bíblia, oração e adoração todos os dias. Alimento forte, exercício na palavra de Deus. E nós somos chamados para orar, para interceder pelos outros e precisamos estar enquadrados dentro deste perfil do intercessor. Só que esse chamado, vou te contar um segredo, é para todo crente, é para todo cristão, é para todo o povo de Deus, porque nós somos chamados, como Pedro diz, em 1 Pedro 2,9, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, nós que antes não éramos povo, mas agora sois povo de Deus. Então, o Senhor nos chamou de sacerdócio real, sacerdotes do Rei, sacerdotes do reino, sacerdotes são intercessores. Sacerdote é aquele que apresenta o povo a Deus. E o primeiro ponto para nós sermos sacerdotes, para sermos intercessores, para estarmos na brecha como soldados do Senhor, é sermos pessoas corajosas. Ter coragem. Quando Deus foi escolher os 300 de Gideão, vieram 32 mil e o Senhor disse, tem muita gente. Eu não quero que o povo ache que eles vão vencer os midianitas por causa do número. Se bem que os midianitas eram 120 mil, e que são 32 mil para 120 mil. Mas o Senhor disse, ainda tem muita gente. Mande os que estão com medo embora.
que vão para suas casas, para suas tendas. E foram para suas tendas 22.000. Ficaram apenas 10.000. E Deus ainda disse que tinha muita gente. Tem muita gente. Essa batalha vai ser vencida no poder do Senhor, no sobrenatural. Então, dos 10.000 que ficaram, Deus falou com Gideão que eles seriam provados ali na fonte de Arode, eles deveriam beber água. E aqueles que bebessem água ajoelhados, ou aqueles que se deitassem para beber a água, ele descartasse a estes e tomasse aqueles que pegassem a água como nas mãos e lambessem como cão, vigilantes, em fidelidade. Eram 300. Os medrosos não puderam seguir, porque o medo não nos faz prosseguir, não nos faz ir à batalha, não nos leva avante. O Senhor diz em Josué 1:9 o seguinte: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Quem é que nos chama para orar? Quem que nos chama para ser intercessor? Quem nos chama para o seu exército? É o Senhor. E se Ele nos chamou, Ele nos capacita. E Ele diz, sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, para que eu tenha força e coragem para cumprir todo o propósito de Deus na minha vida, eu tenho de saber que Deus está comigo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando você entra no carro para viajar, entra no avião, quando você sai de casa para o trabalho, em tudo que você faz, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aonde nós formos, o Senhor está conosco. Eu achei interessante, uma irmã estava contando sobre como Deus nos guarda. Ela disse que estava vestida com a camisa dos Gideões Mirins, e ela foi fazer uma compra na cidade. E ela estava procurando ali no centro de Belo Horizonte, estava procurando os artigos que ela precisava. E de repente ela vem olhando as vitrines e sem olhar a placa da loja, ela viu algumas roupas íntimas, camisola ali, roupas de dormir expostas e falou, olha, tem uma camisola bonita aqui, eu vou entrar e ver essa camisola para comprar. Mas ela disse que quando ela já ia entrar na loja, veio um relance de olhar a placa. Quando ela olha a placa, era uma loja, era um sex shop, era uma loja que não é para crente. E aí ela, meu Deus, graças a Deus que eu não entrei. E ela então seguiu em frente, indo para continuar o seu caminho. E ela me disse, pastora Ângela, o cuidado de Deus com os Gideões. O cuidado de Deus, eu estava vestida com a camisa dos Gideões, que importância, imagina se eu entro naquela loja, o que eu ia explicar, quem ia saber que eu entrei sem saber o que era? E é exatamente isto. Quantas vezes o inimigo coloca situações, mas o Senhor está conosco e Ele nos livra. A palavra nos diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em situações embaraçosas, em situações difíceis, o Senhor nos dá aquele estalo, cuidado, não entre, não vá, não fale, não atenda, não responda, saia daí, vem para cá. O Senhor nos guia. Por isso Ele nos diz, não fique com medo, não pasmes, não fique assustado, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Mas Ele diz, para você não ficar assustado, mas Ele diz, sê corajoso, sê forte, seja forte. É o Senhor quem diz, nós precisamos ser fortes. Como eu vou ser forte? Como eu vou ser forte? Me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2. Ele diz, Timóteo, fortifica-te na graça
e na força do Senhor. Nós nos fortalecemos em Deus e na sua palavra, na comunhão com Ele, através da oração, e na sua palavra, através de ouvir Deus em sua palavra e permitir ao Espírito Santo que Ele nos ensine. Ser corajoso e forte. Ser corajoso e forte. Em outras palavras, seja bem alimentado da palavra de Deus. Seja bem treinado no seu tempo de oração, no seu tempo de adoração. E você vai ter coragem, você vai saber dizer como Davi no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe ao meu redor, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e habitar no seu templo. Davi era um adorador. Ele adorava o Senhor. Ele pegava sua harpa, ele tocava, ele cantava, ele compunha, ele dançava, ele se alegrava, ele buscava a Deus. E Davi diz, uma coisa eu buscarei, uma coisa eu peço, ó Deus, eu te quero mais que tudo, mais que tudo. E ele sabia que o Senhor é luz, o Senhor é a minha luz. As trevas têm de fugir. Onde está a luz, as trevas fogem. Por isso, eu posso ser corajoso e forte, porque o Senhor, meu Deus, está comigo. É isso que você deve dizer. Lance fora todo medo, toda timidez, porque o Senhor está conosco. Segunda característica no perfil deste homem, desta mulher, que é um intercessor, que está pronto para se colocar na brecha. São pessoas comprometidas com Deus e não com a sua própria vida. Pessoas que estão vendo Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Paulo diz, em Atos capítulo 20, verso 24, ele disse, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo estava dizendo isto aos líderes de Éfeso, ele estava ali à beira do rio, ele estava se despedindo dos irmãos, à beira-mar, ele ia viajar, ele ia para Jerusalém, ele sabia que seria preso, ele sabia que nunca mais veria o rosto dos irmãos. E ao despedir-se deles, ele traz uma palavra para todos os líderes. E depois de prestar um relatório do seu apostolado, depois de trazer uma palavra para os líderes, ele diz, olha, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Minha vida não é tudo, mas é a vida de Deus. É o plano de Deus, são as coisas de Deus. Não considero a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Nós temos uma carreira proposta, eu e você. Nós temos um tempo para viver aqui na Terra. Não sei quanto, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sabemos. Deus sabe. Mas temos uma carreira a cumprir. Deus planejou algo para nós. E nós precisamos cumprir esta carreira. Nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E fazer com alegria. Com alegria. Isso implica em muitas vezes ter de renunciar. Renunciar a algo que a carne gostaria. Renunciar à cama, dormir, ficar mais tempo descansando. Renunciar a algumas coisas que a carne gosta, mas eu abro mão destas coisas para cumprir a minha carreira. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira que está proposta e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, a fim de testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
Eu e você fomos chamados para testemunhar, assim como Paulo. Você pode ver nas pregações de Paulo, no livro de Atos, a pregação dele que aparece é o testemunho dele. Ele conta, estava viajando pelo caminho de Damasco, ao meio-dia, uma luz mais forte do que o sol brilhou, e eu caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os que estavam comigo ouviam a voz, porém não viam e não entendiam. E eu disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo conta isso 3 vezes, está registrado no livro de Atos. Quando aconteceu, no capítulo 8, e depois Paulo contando diante de reis, diante de autoridades, o seu testemunho. Eu e você fomos chamados para compartilhar o que Deus tem feito, a fim de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E esse testemunho é diário para os nossos vizinhos, para os nossos filhos, para a nossa família. Nós precisamos caminhar em santidade, caminhar com o Senhor, testemunhar que o Senhor está conosco, que Ele vive em nós e que não consideramos em nada a vida preciosa para nós. Não colocamos as nossas questões em primeiro lugar, mas Deus em primeiro lugar. O terceiro ponto é que pessoas que não visam lucro na obra de Deus, essas têm o perfil para estarem na brecha, para serem intercessores. Pessoas que não visam lucro na obra de Deus. A obra de Deus é gostosa demais de cumprir, de entrar, de fazer. E a alegria é saber que a recompensa vem lá. A recompensa está guardada lá. Esta vida nossa é tão passageira, é tão ligeira. O Senhor não prometeu a recompensa aqui. Aqui Ele disse que quem deixar casa, pai, mãe, irmão, esposa, campos, por amor dEle, do Evangelho, teria que nesta vida 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, irmãs e campos. E no porvir, a vida eterna. Isto é verdade. Onde você for no mundo, viaje agora, lá para a China, para a Europa, para a África, para a Oceania, nas Américas, e você vai encontrar centenas de irmãos. Irmãos que vão agir na sua vida como pais, se forem mais velhos que você, como mães, se forem mais velhas, como irmãos, se forem da sua idade ou mais jovens. E campos, a gente tem casa por onde vai. Nos países, nós temos as casas abertas dos nossos irmãos, porque o Senhor promete, aquele que abre mão, aquele que dá, aquele que vem ao Senhor, Ele tem 100 vezes mais aqui. E o mais maravilhoso, no porvir, a vida eterna. Eu e você devemos viver aqui pensando lá. Devemos juntar, acumular riquezas lá. Você já pensou isto, que tudo que há no mundo pertence a Deus? Quantas pessoas colocaram seus nomes nas suas propriedades? No muro, na placa, na porteira, e eles já se foram. As placas foram arrancadas ou se permanecem, mas onde estão seus antigos donos? No cemitério? Já se tornaram pó e as propriedades aí estão. Na verdade, tudo pertence a Deus. Está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nunca vise lucro na obra de Deus. Nunca. É interessante que há pessoas que às vezes querem entrar para a Donep, por exemplo, para fazer o seu negócio conhecido. E aí não rompe, não vai, porque a Donep foi formada para evangelizar, para trazer a maior riqueza aos empresários, às pessoas, e essa riqueza é Jesus e a sua palavra. Então não vai, não rompe,
Não acontece como a pessoa pensa. Não vise lucro. Não fique olhando as pessoas como cifrões ambulantes, mas que você possa ter o amor de Deus. E o resto é acrescentado. O resto vem. Deus cuida, Deus dá, Deus nos promete. Ele mesmo diz: por que vocês andam preocupados, ansiosos com tanta coisa? Não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais do que as roupas? Para que você está preocupado com o que vestir, que vestiremos, que comeremos, que beberemos? O Senhor cuida das plantinhas e as veste de cores e de perfumes. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida. Se você se lembrar quantas experiências maravilhosas de respostas de Deus na sua vida financeira, nas suas necessidades, porque Deus cuida. Nunca faça da obra de Deus fonte de lucro. É claro que nós vamos trabalhar com as nossas mãos. Você que trabalha com artigos que estão nas livrarias evangélicas, seja um artesanato, seja livro, seja a música, claro que você vai trabalhar. Mas a questão aqui é olhar a obra de Deus como fonte de lucro aqui na terra. Você vai fazer para o Senhor. Para o Senhor. E nisto haverá recompensa. Diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 7, Paulo diz assim: mas para mim o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro? Paulo tinha um currículo invejável. Paulo tinha uma capacitação como poucos jovens da sua época. Paulo tinha uma perspectiva de vida invejável das pessoas da sua geração. Mas ele pegou tudo aquilo e disse: eu considero isto aqui como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo sabia o seu alvo. Seu alvo não era na terra. Seu alvo era espiritual, era nos céus. Às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer: você está desperdiçando sua vida, desperdiçando seu talento, desperdiçando sua juventude, desperdiçando sua beleza, indo à igreja, vigília, pregando, evangelizando. Você tem de aproveitar a vida, você seria uma pessoa muito rica, muito famosa, se você entrasse por outro caminho. Mas nós vemos que quando tudo acaba, qual é o valor? Qual é o valor? Eu me lembro que ali no culto de despedida da nossa filha, da Suzy, a igreja estava lotada de pastores, de pessoas, e muitos passaram ali filas e filas, milhares de pessoas nos abraçando, e cada uma delas trazendo uma palavra dizendo: pastora Suzy me abençoou, pastora Suzy foi uma bênção na minha vida, se hoje eu estou aqui com Cristo, eu devo a ela. Olha, eu ouvi tantas experiências, não teria tempo para contar agora, mas mesmo depois que ela partiu, continua tendo frutos, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas tendo entendimento das coisas de Deus pela vida dela, a semente que ela plantou. E lá no culto de despedida, uma irmã disse para mim, ela falou: olha, tia Ângela, eu fiquei pensando, se fosse eu que estivesse ali sendo velado, quem estaria ao meu redor? O que diriam ao meu respeito? Iam dizer: ela passou pela vida, só passou pela vida. E eu fiquei olhando aquela moça dizendo, e eu fiquei olhando a tia Suzy e pensando como foi importante ela se dar. Ela foi uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa cidadã, uma boa psicóloga, uma boa profissional, uma boa vizinha, mas acima de tudo, ela foi uma boa serva, fiel ao Senhor. E por isso, no momento da sua partida, ela pôde ser homenageada de uma forma tão grande, trazendo tanto conforto para os nossos corações como pais.
porque o coração dela estava no Senhor. E onde está o seu coração? Às vezes você ajunta que tem uma coisa, quer mais. Para quê? Sendo que as pessoas que passam por você, você não é capaz de dividir, você não é capaz de dar. Aquilo que a gente não dá, a gente perde. Aquilo que você dá, você multiplica, porque é uma lei de semeadura. Então, nunca faça. O perfil de quem está na brecha são pessoas que não visam lucro com a obra de Deus. E o quarto ponto, pessoas que são intercessoras e estão na brecha. São pessoas cujo alvo é somente o Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor de Hebreus diz, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, por causa da alegria que lhe estava proposta. Você já percebeu algo? Se você está andando, caminhando, você pode andar caminhando até olhando para o lado. Não tem problema, porque você vai controlando o seu passo e você pode ver um pouquinho à frente. Mas se você vai correr, você não pode olhar para o lado. Se você corre, você tem de olhar para onde você vai correr, aonde você quer chegar, senão você cai. Você bate a cabeça, você machuca e a queda é forte e pode ser fatal. Quando nós corremos, o escritor de Hebreus diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você deve correr a carreira que está proposta, olhando para frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus. É assim que os corredores fazem. Eles não correm olhando para o lado, para os que estão torcendo para eles. Eles correm olhando para frente. Eles não podem sair da raia. Eles têm de olhar para frente. Paulo, ou aliás, o escritor de Hebreus está dizendo isto. Corramos com perseverança, sem parar, olhando para Jesus. E Paulo nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse, eu ainda não alcancei a perfeição, ainda não alcancei a estatura de varão perfeito, mas eu faço uma coisa, eu corro, eu estou olhando para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Jesus, é ser como Jesus, é ter a estatura de varão perfeito, é ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, maduro, cheio da presença do Senhor. Este é o alvo, é para lá que eu corro, é para lá que eu vou, é para lá que devemos seguir. Então, o perfil de um intercessor é este. Vamos lembrar? Nós vimos aqui, são pessoas corajosas, pessoas comprometidas com Deus e não com a própria vida, pessoas que não visam lucro na obra de Deus, pessoas cujo alvo é somente o Senhor. Você é esta pessoa? Quer ser assim? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me, purifica-me completamente. Dá-me um coração puro, limpo, santo, semelhante ao Teu. Dá-me o Teu coração. Senhor, eu quero ter este perfil do intercessor. Faz de mim uma bênção em Tuas mãos,
um instrumento do Senhor para trazer vida ao mundo, aqueles que estão nas trevas. Usa-me, eis-me aqui. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Senhor, o toque de paz, o toque de cura, o toque de libertação, o toque de suprimento de suas necessidades, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Firme no Senhor, seja um intercessor. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.